Olá, Adriano Betelli mais uma vez com vocês e hoje eu venho falar sobre os passos, quais são as fases para você se tornar um líder estratégico. Quais são os principais pontos, o que você precisa saber, o que você precisa fazer para encurtar esse caminho e chegar nessa liderança estratégica com mais rapidez e com mais resultados. Vamos lá? A primeira fase dessa liderança estratégica é você se consolidar na cadeira de líder. Normalmente você vai subir na hierarquia, então você vai conseguir subindo de cargo, chegar a um cargo de liderança, ou você vai vir de outra empresa e assumir uma postura, um cargo ali de liderança. Nesse primeiro momento você tem que abrir mão do eu. Você tem que saber que outras pessoas serão responsáveis pela entrega, porque você não vai dar conta de abraçar o mundo. E isso normalmente acontece quando você assume um cargo de liderança. Você quer mudar o mundo ao seu redor, você quer mudar a cultura daquela empresa, porque você sabe quais são as dificuldades na esfera abaixo. Então você tenta abrir os seus braços, abraçando o mundo, tentando fazer tudo o que é possível para entregar o melhor resultado. Porém, você como líder, você vai ter que aprender a delegar. E as principais competências que vão ser esbarradas nessa primeira fase, que você vai ter que superar, vai ser o foco em resultado, fazer uma delegação eficaz e também conseguir equilibrar e manter uma equipe de alta performance ao seu lado. Então, nesse primeiro passo, você vai entrar nessa cadeira de liderança e você vai ter que ver, mapear a sua equipe e começar a destrinchar e delegar as funções adequadas para cada um. Pois, lembre-se, você era um ótimo analista, você era um ótimo executor. A partir do momento que você se torna um líder, você tem que ser um ótimo líder e não apenas executar as questões. Você tem outras tarefas que vão ser prioritárias. Por exemplo, pensar na estratégia. Por exemplo, você vai ter que capacitar e desenvolver os seus liderados e criar assim a equipe de alta performance. Essa é a fase 1. Consolidação da cadeira de liderança. Segunda fase, muito importante, porque ela fica no meio dessas três fases que eu vou comentar com você, que é o quê? É o ganho do relacionamento com outros pares, com outros líderes ou também na hierarquia acima, um passo acima. Você tem que construir relacionamentos fortes, se colocar à disposição dos seus pares de outras áreas para resolver problema. A partir do momento que você se põe à disposição para você manter esse relacionamento, para você conseguir apoiar essas pessoas, ajudando as outras áreas mesmo, desprendendo um pouco do seu tempo para fortalecer as outras áreas, você vai ser visto como um líder eficaz. Você vai ser visto como um líder que as outras pessoas podem confiar, que elas vão atrás de você, que você vai resolver, você vai solucionar o que elas têm de problema. Então, você tem que ser visto dessa forma, na sua cadeira, dentro da hierarquia, um nível mais alto dos seus colaboradores, com aquela pessoa de confiança que, se jogar na mão, ela vai dar um jeito de resolver. Seja delegando, seja terceirizando, seja expondo ideias inovadoras e ideias que acompanhem a estratégia da empresa. Então, a segunda fase, você vai ter que dedicar, sim, tempo para os relacionamentos, para você tomar um café, para você fazer um almoço com o seu par, com um cliente externo, com um cliente interno, pois isso pode gerar oportunidades de crescimento e de valorização do seu trabalho. Muitas vezes você não é visto, você é um ótimo executor, você é aquele que carrega o piano, porém você não é visto com bons olhos pelas outras pessoas, porque você não dedica tempo suficiente para você manter um relacionamento. E saiba você, quanto mais você subir na hierarquia da empresa, mais tempo você vai ter que dedicar aos relacionamentos. Mais tempo você vai ter que dedicar às outras pessoas, pois não adianta só saber fazer. Tem que ter também a pessoa que sabe que você faz muito bem. Nessa segunda fase é muito importante você conhecer os comportamentos e o que motiva os seus liderados e também os seus pares. Assim você consegue ser mais assertivo na sua abordagem e também conseguir colocar esses pontos motivacionais a cada um de maneira diferente para que eles sempre produzam mais, para que eles sempre entreguem resultados adequados, para que eles sintam que você está próximo deles e consegue sempre ter um braço ali, um ombro para apoiar quando necessário. Então lembre desse detalhe,
saber quais são os gatilhos motivacionais, saber quais são os valores e qual é a motivação dos seus liderados e também dos seus pares. E a terceira fase é a fase onde as dificuldades aumentam o nível de complexidade. A partir do momento que você se consolidou na liderança, você é visto como um líder que delega, que tem foco em resultado e que sabe ali criar uma equipe adequada e assertiva. Você abriu seus braços, aumentou o seu leque e otimizou os seus relacionamentos, apoiando outras áreas, ajudando outra equipe a alcançar o resultado geral da empresa. Na terceira fase, as atividades vão ser mais complexas, pois você vai ser visto como aquela pessoa que resolve e que tem autoridade perante a equipe e muitas vezes perante a empresa. Nesse momento, você tem que voltar o seu olhar para fora da empresa, pois grandes líderes estratégicos, eles têm o olhar para fora, pois eles conseguem antever mudanças e tendências externas para adaptar a empresa. Então ele é o responsável por trazer inovações, ele é o responsável por adequar a equipe para o que o mercado está precisando. Então ele tem esse olhar estratégico e inovador. Então ele aumenta ali a sua competência de inovação e de visão, que elas andam juntas. Nesse momento você vai ter que fazer esse exercício de entender o mercado, participar de fóruns, participar de congressos para você conseguir entender o mercado como um todo e assim colaborar com o crescimento da sua empresa. Quando você se torna um líder estratégico, você começa a pensar de forma estratégica e de forma a médio e longo prazo dentro da companhia, com autonomia e com autoridade para efetivar as mudanças dentro da empresa.